Irmãos, com esta alegria eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E que tristeza esse povo, tá? Meu Deus do céu. Meu Jesus, irmão. Quem está feliz por Jesus, diga glória a Deus. Olha, meu Lord. Só de nós chegarmos aqui nessa noite é motivo de muita alegria, meus irmãos. Porque talvez para hoje foi um dia de muita tristeza para algumas pessoas. Talvez para muitas pessoas. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória. E aqui nós estamos nessa noite para glorificar o nome dele. Amém? Vamos cantar o louvor de espírito de oração, você me ajuda? Estamos se recuperando, a garganta está um pouco ruim. Agora na minha vida, por caminho, só minha esposa tinha uma coisa na minha garganta, parece seca na minha garganta, toma água e continua ainda. Mas vamos tentar fazer alguma coisa para Jesus aqui, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Canta assim, ó. Uma voz me disse lá no céu: cantes, cantes, cantes para mim. Ore, 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 uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aí no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aí no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aí no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui. Deus, aleluia. Vou fazer uma oração, vamos pregar a palavra, decidir de Deus. E eu quero fazer uma oração, porque eu quero vir aqui na frente, eu quero fazer uma oração para você. Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por ti também, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração especial para você. Deus colocou no meu coração aqui. Amém? A nossa irmã aqui também, estamos visitando, vem cá, irmã. A Adriana, vem cá, irmã, quero fazer uma oração especial. Deus colocou no meu coração, vem cá, tchau, quero fazer uma oração especial para você. Vem aqui na frente, quero fazer uma oração especial para vocês. Eu quero que a igreja estenda a mão para cá. Chega mais perto aqui. Pode vir aqui. Por tempo eu cheguei também. E vença. Olhem comigo neste momento aqui, vamos estender a mão para eles aqui, porque quando eu estava cantando, Deus me mostrou uma fúria muito grande do inimigo contra eles. O inimigo me dizia assim: eu não vou desistir enquanto eu não botar um ponto final. Só que Deus é maior para dar vitória. Então vamos orar especialmente por eles aqui, porque Deus já está abençoando aqui. Levanta essa mão para cá. Você tem as duas mãos, não pode levantar as duas, levanta uma só para cá. E você vai orar comigo hoje cantando glória, glória a Deus. Oh meu Deus, que maravilha, Jesus. Eu creio, Senhor. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, teu reino é maior, Jesus. Há poder no teu reino, há poder no teu sangue, Jesus. A repreender a tua força negativa agora, contra a vida deles, ó Pai. Eu intercedo agora no nome de Jesus Cristo. E toda a caia por terra, e toda opressão saia, no nome de Jesus Cristo. E toda laço seja cortado agora, no nome de Jesus, Senhor. Garanta o livramento agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. A garantir a vitória agora. Eu creio, Senhor, para tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Sabe quando eu olhei aqui, eu vi o sangue de Jesus cobertando vocês aqui nesta noite. É sinal de vitória, sinal de vitória. Recebe o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos voltar abençoado. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, irmão. Eu se mostrou para uma criança, essa criança estava
queda. Um vai crescer maior que a outra, doutor, mas eu vejo Deus dando vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está operando aqui o esôfago de uma criança, de uma pessoa, o esôfago. O estreitamento do esôfago dessa pessoa. Mas eu vejo a mão de Deus. A senhora está com a mão na garganta, a senhora recebe a vitória. Deus entrou com vitória, diga glória. Glória a Deus! Aleluia! Deus do céu! Oh, há uma presença de Deus aqui, aleluia! Há uma presença poderosa de Deus! Por calabaço e calabasqueira! E calabacanturia, calabacanturiada! Oh, aleluia! Ah, meu Deus do céu! Aonde a presença de Deus não tem vez para o adversário. Aleluia! Aqui é a presença de Deus nesta noite. Eu e você somos portadores da presença de Deus. E aonde é portador da presença de Deus, não tem vez para o adversário. Tem que levantar a mão para cima e dar um brado de glória. E nós vamos para a palavra. Oh, Deus. Eu fui fazer alguma coisa agora de tarde e meditando com Deus, porque eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de inspiração por Deus. Eu ia dizendo a minha esposa, nem sei que pregar hoje. E ela dizia, amiga, tem tanta coisa para pregar que você não quer pregar. E eu não sentia a inspiração de Deus para pregar ainda alguma coisa. E eu não gosto de estar repetindo mensagem, porque eu gosto de Deus e traga algo novo no meu coração. E aí eu fui fazer alguma coisa, comecei a meditar com Deus, senti Deus falar comigo. E Deus me trouxe aquele livro de Jeremias capítulo 7. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, do versículo 23. O Senhor deu a palavra ao nosso coração aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje você sai daqui pensando diferente, olhando diferente, caminhando diferente. Oh, glória a Deus. Jeremias, no capítulo 7. E no versículo 23, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém? Levanta a Bíblia para o céu. Não tem Bíblia? Levanta a mão mesmo. Diga-se comigo, meu Deus. Fala comigo. Nesta noite. Eu preciso. E eu quero ouvir a tua voz. Meu Deus. A tua palavra é poderosa para a minha vida. Meu Deus, a tua palavra é poderosa para a minha vida. Amém? Pode sentar a todos exaltando o nome de Jesus com bastante alegria aqui nesta noite. Uma palavra bastante abençoada que o Senhor tem colocado no meu coração no livro de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 23. Sabemos que Jeremias é aquele profeta chorão conhecido, mas se nós entendermos também o motivo e nós continuarmos falando, não era fácil a caminhada para Jeremias, sendo profeta naquela época, profetizando, sendo usado por Deus, falando o que Deus mandava, e o povo não aceitando os reinos, e os reis não aceitando aquilo que Jeremias estava profetizando. E quando eu vejo pela Bíblia Sagrada, pelo capítulo 7 de Jeremias, então Deus vai falar com Jeremias, ele fica na porta do templo, e quando ele fica agora, Deus vai dar as palavras para ele, e ele vai profetizando diante do povo, porque o povo estava de uma forma, irmãos, corrompida.
o povo não ouvindo mais Deus, o povo não aceitando mais o Senhor. E quando eu comecei a ler, irmãos, esta palavra, e Deus usando a Jeremias para profetizar, e Deus falando com Jeremias, eu entendo que o Senhor querendo fazer uma obra maravilhosa no meio do seu povo, Deus querendo poupar o seu povo de enfrentar um castigo tão grande. Mas agora o povo dando crédito o que era falado, o que era profetizado. E quando ouvindo e lendo a palavra de Deus, Deus me trouxe uma mensagem: ouça a voz de Deus. Deus me deu este tema: ouça a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo vai bem. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, ainda que por meio da dificuldade, ainda que por meio dos problemas da vida, mas quando nós ouvimos a voz de Deus e nós fizemos aquilo que Deus tem falado, tudo vai bem. Eu quero nesse momento, irmãos, falar de alguns personagens da Bíblia, os dois para não ir muito, que não deram ouvido aquilo que Deus falou ao coração deles. Quando eu trago esta palavra aqui, irmãos, eu quero que você entenda comigo, irmãos, e quando Deus ele vai falando, irmãos, ao coração do homem, é porque ele quer alertar o homem para que viva bem na sua presença, para que não perca o foco, para que não perca a vitória a qual ele tem preparado. Quando eu leio pela Bíblia Sagrada, eu vejo Deus falando com Adão bem no início da Bíblia. Eu vejo Deus dizendo: Adão, aqui está um jardim, tem tudo para você, tem todo o fruto que você precisa, toda a árvore você pode comer, mas fez bem ao que está no meio, talvez mostrar aquela que está no centro, talvez junto com ele: olha, daquela você não comerá, porque se você comer esse fruto, certamente morrerá. Deus falou com Adão. Eu entendo pela Bíblia Sagrada, e Deus foi direto a Adão falar com ele. Deus foi direto e mostrar para ele: não coma, não faça. Mas eu vejo pela Bíblia a história, e eu vejo Adão não dando ouvido à voz de Deus. Eu vejo pela Bíblia Sagrada, eu vejo agora Adão dando ouvido à sua esposa e comendo do fruto. Quando eu vejo pela Bíblia Sagrada, eu vejo Deus agora punindo Adão, a sua esposa, a serpente, porque agora Adão não ouve a voz de Deus. Irmãos, é preferível ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que ele manda, do que ouvir a voz do Senhor e não dar crédito à palavra dele. Quem entende
ouvir a voz de Deus e fazer, queria pôr o único homem a Israel. Agora a mulher, porque quando Deus falou, foi para Adão, até um tempo atrás, eu queria conhecer a Eva. Aí depois ele estudando, entendendo, a culpa foi de Adão, porque Deus falou foi para Adão. Não come do fruto. Se ele tivesse dito a sua mulher, nada tinha acontecido. Mas ele foi junto. E hoje, o pecado entrou por um homem, nasce Jesus que veio à terra. E por ele saiu através de Jesus. Mas irmãos, não tendo ouvido a voz de Deus, uma consequência muito grande vai acontecer. E aqui nós vimos pela Bíblia, eu falei de Adão, mas eu quero falar um pouco de Jonas também. Deus falou para Jonas, vai para Nínive, e lá tu vai pregar a minha palavra. Eu quero que esse povo venha ao arrependimento. Só que Jonas ouviu a voz de Deus. Ao que Jonas fez? Jonas pegou a embarcação lá para Tarsis, porque a Tarsis talvez era mais tranquilo, talvez lá o povo estava mais calmo, a cidade estava em festa, porque em Nínive o povo era maldoso, o pecado chegou diante de Deus. Talvez ele estava em Nínive, era uma situação apuro, mas quando Deus manda e quando Deus fala, não importa se está em apuro ou não, se Deus não livrar, Deus vai levar para ele. Então entenda, se Deus falou, era para ter ido, era Nínive, não Tarsis, mas nós vimos agora Jonas perecendo dentro do ventre da baleia. Sabe por quê? Porque deixou de ouvir a voz do Criador. Aí vai para Tarsis. O homem deixou de ouvir a voz de Deus para andar com o seu próprio coração. Quando depois alguém que ouve Deus falando e vai fazer a sua própria vontade, não é que Deus vai deixar alguma coisa passar dessa forma. Não tem como, meus irmãos, a punição vai chegar. Eu quero que você entenda comigo aqui nesta noite. Se Deus tem falado contigo, vai ouvindo a voz dele e vai obedecendo. Se o Senhor tem falado contigo, vai dando crédito à voz do Senhor. É melhor ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. É melhor estar com Deus do que estar com os homens. É melhor obedecer. Diga glória a Deus. Mas só que agora Jonas, eu vou para Tarsis porque deixa comigo para outro pecador talvez. Não vou para lá fugir de Deus, irmão. Ninguém foge. Se esconder de Deus, ninguém se esconde. Se escondemos do homem, se escondemos de alguém, mas de Deus, nem no porão do navio ele conseguiu se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. Aonde ele estava no porão, Deus estava vendo ele. Então a Bíblia diz, uma tempestade veio sobre a embarcação. Você conhece a história? A homem ficou 3 dias, talvez 3 noites, no ventre da baleia. Eu quero que você entenda uma coisa: a situação era de vida e morte, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, está perigando ir para a morte. Não deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena. Podemos estar abrindo a cova para entrar para ela. Entenda comigo nesta noite. Deus falou para falar, assinou embaixo, vou fazer em pronto. A pastora é difícil, não está dando, não estou conseguindo. Dá um jeito, porque se Deus falou, tem como fazer. Se Deus
Queremos ele fala e pronto, irmãos. Eu meu filho está repetindo 3, 4, 5 vezes, falou e pronto. Mas eu vejo tanta gente falando, e não ouvindo a voz do Senhor. É hora de estar ouvindo a voz de Deus. É hora de inclinar o nosso ouvido e começar a atender aquilo que Deus está falando. Deus quer mais gente escutando do que falando. Deus quer mais gente agora ouvindo a Ele do que pronunciando. Quando for a hora para falar, Ele vai mandar você falar. O que Ele está falando. Meu Deus, irmão. O que está acontecendo com este povo nessa última hora da igreja? Não ouve mais ninguém. Não ouve mais Deus. Deus está falando e não está dando ouvido. Adão tinha Abel no jardim, não deu ouvido. Deus está falando com a terra não está dando ouvido. Uma maioria não está dando ouvido o que Deus está falando. E a última palavra que Ele está falando, nesses últimos dias que Ele está voltando, e a igreja não está se inclinando a voz dele. Quem entende de glória. Jeremias estava falando aqui, irmãos. Deus está usando Jeremias para o arrependimento, porque se não tivesse arrependimento, o mal ia chegar diante deles. Deus paralisa a terra, Deus tem avisado os moradores. É hora de inclinar o ouvido e ouvir a voz do Espírito Santo. Sobre a nossa terra, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, eu senti Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui nesta noite. Fala menos, escuta mais o Deus que conhece. Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor. Deus fala através da natureza, Deus está falando, irmão. Toda hora, todo dia, Deus está falando comigo e com você. E muitas pessoas não pouco caso do que está sendo falado. E Deus está falando com a terra, Deus está falando para o jardim Europa Leal, Duras, Pelotas, do Rio Grande do Sul. Deus está falando com o Brasil, aos 4 cantos desse mundo. Deus está falando, inclina o teu ouvido a ouvir as palavras do teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele voltará para buscar a sua noiva. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ouvido? Está escutando a palavra? Está escutando a palavra? E por que não ouviu a palavra? E por que não ouviu Deus? E por que não orar para Deus? E por que não servir Deus? E por que não amar Deus? Será que tem alguém que ama você mais do que Ele? Será que tem alguém que pode te abençoar mais do que Ele? Aleluia! Não existe nenhuma criatura, nenhum ser humano que vai amar você mais do que Deus. A voz do Espírito Santo está batendo no nosso coração. Aqui tu vai bem, que a tua família vai bem, que a tua alma vai bem no último dia. Quem entende de glória a Deus. Quer ir bem, nós sabemos. Quer viver bem, nós sabemos. Quer prolongar teus dias na terra, nós sabemos. Quer ver milagre na tua vida, nós sabemos. Quem entende de glória a Deus. É, irmão. Agora, irmão, você não conseguiu ouvir Deus falando comigo, né? O seu rosto não dá importância, irmão. Aí pode acontecer como Adão, irmão. Como Jonas. Aí alguém vai dizer, até essa que veio, o diabo levantou, que diabo coisa nenhuma. Deus falou, você não deu ouvido. Aí é capeta, que capeta. Capeta dizendo, nem fiz nada, não sei o que eu estou fazendo. Estou aqui só observando. E Deus vai dizer, sou eu que estou te provando. Sou eu que estou te punindo. Porque eu estou falando e não dá crédito à minha voz. Eu estava, uma certa feita, eu estava no crime, eu cheguei na escola. Eu queria uma escola um pouco mais cheia de droga na cabeça. Nem sabia que a professora estava dizendo na aula, mas tudo na outra língua. Aí eu cheguei em casa.
casa, a mãe estava esperando na porta. Foi tu que fez, né? Eu nem sabia que tinha acontecido. Foi tu, né? Isso foi tu que? Eu vim da escola agora. Roubasse na própria casa. Eu disse, não. De tanta coisa errada que eu tinha feito, que eu fazia, achava que era eu naquele dia, não. Entrava e levava as coisas tudo. Aí eu acho que fui eu. E nos dias de hoje, as pessoas não estão ouvindo Deus. Falando tudo errado. É o diabo. Agora não é o diabo, é Satanás. Quer dizer, sou eu mesmo que estou tocando. Para te entender. E quando é hora de você me ouvir, escuta. Faça a minha vontade. Ouça as minhas palavras. Faça aquilo que está diante de ti. Hoje erra e faz errado porque quer. Tem Bíblia, tem igreja para todo lado, tem pregador para todo canto, desde criança até o idoso. Deus está levantando nesta última hora a palavra dele. Então entenda uma coisa: não está ouvindo quem não quer, não faz quem não quer. Mas eu tenho uma notícia para este povo e esta geração: a punição chega, porque chegou para Abraão, chegou para João, e nós não somos diferentes. Ouvimos a voz do Espírito Santo e somos abençoados. Aleluia. Glória a Deus. É hora de abrir o ouvido de mim para ouvir espiritual, dizer espiritual. Porque o canal está aberto. Porque escuta a música velha que está pulando lá. Porque escutou o Jeová que está lá pulando. Arão, a voz do Espírito Santo está falando sensibilidade. Está tentando ouvir a voz do Espírito Santo. Aí abre a audição no mundo espiritual para você ouvir a voz da parte de Deus. Não quer barriga da galera? É Deus. Não quer sofrer punição por não ouvir? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua família. Deixa Deus mudar o que está fora. Deixa Deus fazer uma limpeza. Deixa o Senhor que quer fazer algo diferente. Oh, glória a Deus. Não tem como não pregar a palavra do Senhor. Oh, aleluia. A última hora da igreja está ali, só não vê quem não quer. Oh, glória a Deus. Qualquer pregador que pula, canta, se apateia, é melhor que aquele que ensina e fala a verdade. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Naquele último dia você vai dizer: apartai meus de mim, porque eu não vos conheço. Eu nunca te vi, eu não sei quem tu é. Entenda algo aqui nesta noite. O Senhor está falando da igreja e vai morar no céu. É aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, os personagens, a gente trazer mais uns 1 e 13 aqui, que Deus falou e eles não fizeram nada. E uma consequência veio sobre eles, porque não tem como escapar, não. Mas eu quero trazer aqui mais um personagem 2, que quando ouviram a voz de Deus e fizeram, tiveram grande êxito na sua vida. O mesmo tipo de Gênesis, porque eu falava do grande Noé, patriarca. Deus olha para a terra e Deus não vê justo. Aí Deus ficou nos olhos, vai ver quem não é. E Deus vai dizer para Noé: constrói uma arca para ti, para a tua família. Faz um barco. A Bíblia diz, irmão, que Noé ouviu a voz de Deus. Então ele vai construir a arca. A história diz por muitos anos.
Noé trabalhando e construindo a arca. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Porque Noé não ouviu Deus, mas ele ouviu Deus. Eu vejo pela história da Bíblia que agora Noé construindo a arca, porque Deus vai dizer: vou mandar um dilúvio. E aquilo que você está falando vai perecer nas águas do dilúvio. E Noé está trabalhando na construção da arca, anos e anos, construindo a arca. Quando a arca está pronta, eu vejo a grande vitória. Noé e a sua família entram para a arca. A história diz que o dilúvio veio, mas Noé e a sua família, os animais se salvaram. Eu vejo uma vitória tão grande na vida de Noé, porque aquele que ouve a voz de Deus e pratica o que Deus manda, ele pode passar por aperto, ele pode passar a dificuldade, mas no final ele vai cantar o hino da vitória. Ele ouviu a voz de Deus e ele praticou aquilo que Deus mandou. Quando que pode, alguém ouviu a voz e faz um pacto, porque não é dilúvio, vou cobrir a terra, o topo mais alto do céu, vou cobrir tudo com água. E aquele que ouvir a minha palavra vai perecer. Não é faz a arca, não é entra para a arca. Deus salva a vida de Noé e da sua família. Você pensa, meus irmãos, que a hora do dilúvio eu ia destruir aquela arca, e o caminhão de Deus ia conduzindo aquela embarcação diante da enxurrada e a água estava. Deus foi com Noé, salvou ele e a sua família. Diga glória a Deus. Ouviu? E fez. Eu vejo a diferença daquele que ouve e cumpre, daquele que não ouve e não cumpre. Porque aquele que não cumpre vai perecendo, mas aquele que cumpre, ele vai passar por sufoco, não vai chegar lá, ele vai preso pela sua vida. Deus vai caminhar com ele. Eu quero que você entenda: ouve a voz de Deus, faça o que Deus lhe manda. Pode ter aperto, mas vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Perecer você não vai, porque Deus vai guiar a tua vida. Aonde você estiver, quem tem de dar glória a Deus. Outro olho na Bíblia, Deus fala de Abraão. Abraão estava numa terra, tinha muitos deuses, mas ouviu uma voz dele: sai do meio da tua parentela e eu vou te mostrar a terra. Irmãos, quem que vai sair do meio da sua gente ouvindo uma voz? Abraão fez isso. Abraão, e depois ele chama de Abraão, ele ouve a voz de Deus. E a história é muito linda, porque, irmãos, fala sério, sair do meio da família para um lugar que não conhece, mas na época daquelas que viviam no deserto, lugares perigosos, sem eles terem o conhecimento para onde vai, como é que vai ser, nem tem nem ideia. Aí uma voz fala para ti: sai do meio da tua parentela. Aí Abraão pega a sua mochila, tá? É isso, e vai. E Deus vai mostrar para ele a cidade, o lugar. Deus vai fazer ele uma grande nação. Mas sempre que chama, irmão, tem que entender uma coisa: ele ouviu e ele obedeceu. Glória a Deus. Ele ouviu e ele fez. Aleluia. É diferente quem ouve e não faz. Ele ouviu e fez. Ele ouviu e foi. Saiu da zona onde ele estava, com conforto na sua casa, dos seus parentes, dos seus amigos. Ouviu a voz de Deus. Talvez a trajetória não foi fácil. Talvez o caminho que ele trilhou por dias, por anos, não foi fácil. Talvez não aconteceu tudo no exato momento, porque a promessa demorou um pouco a chegar a se cumprir. Mas ele ouviu a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão é o pai das nações. Eu quero que você compreenda isso. Vai dar tudo certo. E quando nós ouvimos a voz de Deus,
E nós fizemos aquilo que Deus tem nos mandado. Aleluia. E Abraão, mais uma vez, Deus quer que ele vai ser provado mais uma vez. Depois de ter o filho da promessa, Deus vai dizer para ele: eu quero teu único filho. Por que não pediu outro filho, Ismael? Por que Deus não pede Ismael para pedir o único filho da promessa? Que agora Ana teve. Por quê? Porque o único filho. Porque o único filho. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Que esse homem agora está ouvindo a voz de Deus. Pega seu único filho. E ele vai dar para o seu único filho. E ele vai levar o sacrifício. Você faria isso? Abraão ouviu a voz de Deus. Aleluia. Mais uma vez, eu vejo Abraão fazendo aquilo que Deus manda. E eu digo mais, que agora ele vai ter que sacrificar o seu filho. Você faria isso? Muitas vezes, irmãos, Deus pede uma mínima coisa e a gente acha que é demais. Deus fala um tantinho assim, a gente acha, não, isso para mim, se não dá certo, e a gente já não quer fazer, já quer chutar o pau da barraca, já quer abandonar a igreja, já quer abandonar o Senhor, já não quer mais orar, coisa nenhuma, porque não está coisa nenhuma, é só Deus falar um pouquinho, apertar um pouquinho mais, já não quer. Mas agora Abraão vai pegar seu único filho, ele vai subir no olhar, ele está indo com a lei, com o Tero, o Frodo, ele vai entregar o único filho. Deus pediu para ele: eu quero teu único filho, entrega para mim o sacrifício. Oh, glória a Deus, é esse que tu quer, tem certeza, é Isaac, é Isaac mesmo. Ah, Senhor, eu não vou dizer para vocês, Ismael, não, é Isaac mesmo, vai levando ele, e ele vai levando, e vai subindo, e chega na hora do sacrifício, ele ia fazer mesmo, mas a voz da mãe: não faça tal coisa, porque eu sei, mas ouvindo a voz do Deus Altíssimo. Oh, glória a Deus, levanta a palavra, Deus. Olha, esse cara está errado, deu tudo certo. Quem ouve a voz de Deus vai ter um filho, irmão. Vai cantar o hino da vitória, Pai. Mas tem que ouvir, irmão. Ah, mas pastor, é tão difícil fazer isso, mas tu não quer obedecer Deus, não quer ouvir Deus? A gente só quer ouvir Deus e Deus está curado. A bênção vai chegar na tua casa. Só quer ouvir o carro do ano, vai entrar na garagem. Oh, que maravilha. A conta bancária vai aumentar o bolão. Eita glória. Quando Deus fala: muda de vida, porque eu quero te usar. Entrega a tua vida para mim, que agora chegou a hora. Irmãos, tem muita gente fugindo que nem Jonas. Tem gente pegando o fruto do pecado e deixando de servir a Deus. Entenda uma coisa comigo: que a eternidade automática da tua vida ouve a voz de Deus. Às vezes você não vai pedir nem cura, você não vai pedir nem libertação, só por ouvir a voz de Deus e praticar, o milagre vai chegar, a cura vai chegar, a prosperidade vai chegar, as portas vão se abrir, Deus vai restituir. É só você ouvir e praticar a voz de Deus, o Deus poderoso, e vai acontecer na tua vida. Tem poder de glória. Eu pego pela igreja hoje, e Deus está falando e chamando, e poucos dando crédito que Deus fala. Só que Deus está dizendo assim: não ouve a minha voz agora, pode ter consequência lá na frente. E Deus está dizendo: eu boto a culpa no capeta, porque vai ser eu te apertando, eu te colocando na barriga do peixe. Sou eu que nem Cordeiro, sou eu que nem Jonas, sou eu. Entenda uma coisa, aqui nesta noite, Deus é amor, mas é justiça também. E Ele está falando: ouve a voz do Espírito Santo, e da glória a Deus. Irmão, culto da família, glória a Deus. A família se converte, porque tem mau exemplo no meio da família, dos crentes, tudo é mau exemplo.
Vocês já viram isso? Tudo é mau exemplo. Eita! As pessoas não deixaram de ter temporador de ouvir a Deus para seguir o seu próprio coração. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui, irmão? Pode entrar para o tabernáculo, pode entrar para o templo, mas tem que ter uma vida para Deus. Tem que arrepender da vida, tem que mudar o estado que está. Deus colocou Jeremias na porta do templo. E Jeremias estava profetizando. Eu no capítulo que você vai entender desde o início. Jeremias estava na porta do templo e estava profetizando o arrependimento. O povo que entrava e saía não dava ouvido à voz do Senhor. Entenda algo, para que o Senhor seja teu Deus, para ouvir a voz dele, para que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, para ouvir a voz do Senhor. Quer mudança, aqui é mudança mesmo. Começa a ouvir e praticar a voz do Senhor, e terá mudança, e terá vitória, e terá milagre, e terá resposta nas tuas orações. Resposta da oração. Ouve a voz de Deus. Ah, pastor, já oro. Mas não ouve Deus, ó. Está ouvindo a voz do seu ego. Ouve a voz de Deus. Clame, mas ouça a voz de Deus. Jejum, mas ouça a voz de Deus. E Ele está chamando você para o culto. E Ele está chamando você para a adoração. Ele está chamando você para a conversão. Ele está chamando você para uma mudança. E Deus está chamando nessa última hora para uma santificação, para uma consagração. Deus está chamando nessa última hora a igreja para a conversão. Na última hora, o Senhor está falando ao ouvido, ao Espírito Santo, para a igreja. Glória a Deus. Pode dar 3 horas, mas se não ouvir Deus, não adianta nada. Pode consagrar o dia inteiro, se não ouvir Deus, não adianta nada. Seguir os próprios conselhos e o Senhor não resolve nada. Tem que seguir Deus, ouvindo o que Deus tem falado dia e noite, na tábua do teu coração. Entende de glória a Deus. Irmãos, eu vim pregar aqui para a igreja que vai para o céu. Quem vai para o céu? Olha o que a palavra vai dizer aqui, irmãos. Mas isso eu estou dizendo, vai ouvindo a minha voz, e eu serei o vosso Deus. Então tem que escapar. Não tem outra saída. Não é ouvindo só a voz do homem, é a voz de Deus. Deus está falando, mas alguém está ouvindo a voz de alguém dizendo, não tem importância isso aí, ó. Olha, eu sou a voz de Deus. E eu volto pela Bíblia dizendo, nunca vi alguém que ouve a voz de Deus e você praticar, que o Senhor não vai fazer alguma coisa na vida dele, na vida dela. Todos os personagens bíblicos que eu li, e ouviram a voz de Deus, tiveram êxito na sua vida. Eu vou falar de Moisés, eu vou encerrar aqui. Moisés foi criado no Egito, tradição egípcia. Quando ele matou aquele homem egípcio, ele fugiu. Mas Deus pegou ele lá no deserto. E Deus falou para ele que ele ia usar Moisés para libertar o povo da servidão. Irmãos, Deus falou com Moisés numa sarça. Moisés vai dizer para ele, eu, pesado de língua, voltar ao Egito e falar com o faraó, tomar cabo de morte. Não posso voltar, sou pesado de língua. E sabe lá, não sei. Só que Deus vai dizer, é tu mesmo, Moisés. E Moisés então vai ir. E Deus vai dizer, vou colocar Arão, o teu irmão, ao teu lado. Aí eles diante de Faraó, então é uma coisa. Tem lugares que Deus vai te mandar. E você vai achar que não tem condições de Deus vai mandar alguém contigo. Sozinho você não vai. Caminhar sozinho você não está. Tem alguém caminhando contigo. Tem alguém que vai andar contigo. Tem alguém que vai entrar contigo. E aí Moisés, você conhece a história? Ouviu, irmãos? E fez. E a história é linda,
irmãos, porque Moisés é um dos maiores líderes da Bíblia. E ele ouviu a voz de Deus através de uma sarça. Falou com Deus face a face. Moisés, aquele que intercede pelo povo. Olha o quanto que Deus falou através de Moisés. Mas primeiro tem que, se a gente não ouvir Deus, a nossa caminhada pode ser em vão. Se a gente não ouvir Deus, a gente pode estar abrindo uma cova. Se a gente não ouvir Deus, a gente pode morrer a qualquer momento. Agora, aquele que ouve Deus, o Senhor vai repreender o espírito da morte. Aquele que ouve Deus, o Senhor vai deixar a sepultura. Aquele que ouve Deus, ele vai cair no mais difícil e vai sair, porque Deus será com ele. Entenda uma coisa: aquele que ouve Deus e faz aquilo que Deus está lhe mandando é diferente. Deus, ele se agrada. Deus é com o homem e com a mulher, e tem ouvido a sua vez. Quem entende, diga glória a Deus. Vou encerrar a palavra aqui. Só vai entrar no céu quem ouve Deus e faz aquilo que ele manda. Ninguém vai entrar no céu se ouvir e não fazer aquilo que ele manda. Ele não pode ser nosso Deus se a gente não ouvir ele e não servir a ele. Ele só vai ser nosso Deus se eu ouvir ele e servir a ele. Quem pede, diga glória a Deus. Pastor, domina essa palavra, irmão. Deixa Deus fazer uma mudança lá na tua casa. Anos de crente não quer dizer salvo, não. Se engana quem acha que tem milhões de anos na igreja. Porque isso aí não quer dizer nada. A gente só vai ser salvo se a gente melhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouvidos ao céu. Porque ele está falando para a igreja. Ele está chamando o povo. Só você tem quando que ele vai falar. Mas não sei o que ele está falando. Você tem quando que ele vai levantar profeta, mas está levantando. Eu não sei até quando que a igreja vai estar na terra, por enquanto está. Eu sei que a igreja do Senhor que vai morar no céu já está se despedindo aqui na terra. Breve estaremos do Senhor da glória. E Deus te abençoe por esta palavra. O Espírito Santo de Deus continue tratando no teu coração. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja que nós subimos do céu é uma igreja purificada no sangue do Cordeiro, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja que vai lá no céu é a igreja que está de olho para cima, caminhando na terra, mas de olho no céu, ouvido atento ao Senhor, se desviando do mal. Aí eu tenho certeza que você vai dizer: Ele é o meu Deus. Fica de pé. Deus te abençoe com esta palavra. O Espírito Santo continue tratando no teu coração. E o Senhor continue trabalhando na tua vida. E por onde você entrar, você passar. E você não seja enganado pelo adversário. Tem muita serpente por aí, viu? Toma cuidado. Tem muita erva enganando por aí, toma cuidado. Ouve a voz de Deus. Não seja como Adão. Não faça como Jonas. Seja como Moisés. Ouve a voz de Deus. Seja como Abraão. Ouve a voz de Deus. Seja como os profetas. Ouça a voz de Deus. E não pratica aquilo que Deus tem lhe mandado. Deus te abençoe com esta palavra, igreja. Deus abençoe a todos de casa. E esta palavra fica no coração de todos vocês. Eu vim hoje aqui pregar uma palavra. E o Senhor colocou no coração essa tarde. Eu disse: Deus, é esta palavra. É, meu servo. Fica de pé com as mãos levantadas para cima. Levanta as mãos para cima. Glória a Deus.